Bora, gente. Resolvendo os problemas. Senta aí no seu lugar. Como começar do zero? Existe zero, sim ou não? Então, claro que existe. Está escrito lá zero. Começar do zero não é começar do menos 30 mil. Zero significa, sabe o carro zero? Começa do amadurecimento. Você vai começar de algo que é referência. Vocês vão escrever um código sobre o zero. Se zero é nada, por que eu coloco 1 e ponho 6 zeros? É R$1 milhão. Tá repetindo aí, alguém aí, ó. A transmissão está aberta, acho que é alguma televisão. Tá aqui, ó. Turma do som aí. O som está saindo no projetor aqui, ó. Você tem que tirar. Olha lá. Arruma aí, por favor. Pega o controle do projetor e arruma aqui. Ou sei lá se vocês vão arrumar aí. Acho que arrumou, né? O zero é referência. Fala assim, zero é referência. Então, se o zero é referência, o que significa isso? Depende do lado que ele está. Se o zero está à esquerda, ele é fração. Se ele está à direita, ele aumenta a casa. Então, se eu tenho 1 e o zero é 10, aumenta o zero é 100, aumenta o zero, vai aumentando, certo? A quantidade disso. Se eu tiver 9 zeros, acompanhado de um número, eu tenho o quê? 1 bilhão. Significa que o zero é uma referência, então o zero não é nada. Então, agora vamos ler diferente. Como começar sem referência? Como começar com a referência dividindo? Como começar com a referência multiplicando? Está começando a mudar a ideia aí ou não? Se você está vivo, você não é zero. Zero de zero, sem valor. Você tem alguma referência. E o que é o problema de referência? Se você tem referência de alguém que tem medo, o que vai acontecer com você? Você vai começar com medo. Se você é uma pessoa que está começando com muita coragem, você vai quebrar a cara mais vezes. A coragem não é a certeza que vai dar certo. Você também tem que aprender isso. A pessoa acha que ter medo, ela vai ficar resguardada, pelo contrário, vai evitar seus melhores dias e vai evitar você de viver desafios e experiências. Agora, se você entender que zero... Desculpa. Se você entender que zero é referência, você vai fazer o quê? Você vai trocar o zero de lugar. Zero à esquerda. Tem a ver? O fulano é zero à esquerda. Fulano é uma fração de gente. O fulano é zero à direita, cada vez mais zero, mais potente. Por que as pessoas elas andam tão sem referência? Porque elas querem ouvir as pessoas que elas gostam. Tem gente que não dá conta. Não gosta de uma pessoa, nada consegue aprender com a pessoa. Por que seu cérebro só gosta de aprender com gente que ele gosta? Ele só vai aprender com quem o cérebro gosta, porque você não vai sair do seu campo de energia e não vai gastar nem um pingo de energia, e nem vai ter que se desafiar, e nem vai crescer também. Precisa aprender com quem você não gosta. Pelo menos até como não fazer. É uma grande referência. Se você de verdade falar no seu coração assim, ó, eu vou começar do zero. Significa que eu tenho zero de referência num segmento. Vai começar do zero, mas você vai acoplar suas habilidades às suas competências. Eu vou começar do zero, mas eu tenho network, então não estou zerado. Eu vou começar do zero num aspecto. Por que eu chamei vocês aqui nesse negócio? Porque vocês estão numa vontade de fazer coisas diferentes, mas vocês não sabem o que significa o zero. Vai descobrir agora. O zero é uma mera referência. Depende do lugar que ele está e depende do valor que foi descrito. Por exemplo, o binário. Não existe outro número a não ser 100011100. Esse é o código binário. Você vai pegar a formação disso, é só olhar. O zero refere ao quê? O que significa o zero? Quando você entender o que é isso, acabou o jogo. Você cria uma linha de programação só com 2 dígitos. O que vocês querem construir? Fala com a boca de vocês. Conta para mim assim, Marcelo, eu quero construir um negócio, mas eu estou zerado de dinheiro. Fala aí alguém que está afim de construir um negócio e não tem dinheiro e acha que está zerado por não ter o dinheiro. Levanta a mão. Quem aqui acha que está zerado de dinheiro? Aí você fala, não acho, eu tenho certeza, eu não tenho dinheiro. É porque vocês não entenderam até agora que zero é uma referência. Você precisa entender que não ter isso no seu caixa não muda nada. É só você pegar ou do banco ou de alguém. Só que tem que ter um plano para isso. Você precisa de mostrar que você não está zero em outras áreas. Só que a sua cabeça ela é categórica. Como ela não tem tanta experiência, o que ela faz? Ela fica achando que não dá para fazer, porque você não tem chance, porque tudo é zero.
Só que eu já expliquei que zero, moço, é uma questão de referência, valoração. Fala assim comigo, vamos destravar. Fala assim, ó, o zero vale muito. Depende da mão de quem? Então, pronto. Se você não tem a grana no seu caixa, tem gente agora que está querendo um projeto para aportar dinheiro. Como é que faz para esse zero mudar de referência? Ou você chama alguém para contar essa história, ou você amadurece essa história e aprende a contar a história. Você vai pegar o dinheiro. O que mais tem no mercado é dinheiro, eu estou te falando, é certeza que eu canso de ouvir gente me implorando, onde eu ponho dinheiro? E aí, como eu sou conselheiro de muita gente, a pessoa pergunta para mim, eu não vou falar, põe nos meus negócios, está doido? Põe naquilo que você entende. Por quê? Porque eu estou falando que o seu dinheiro tem que seguir um tracert, que é um caminho, um traçado do seu conhecimento, daquilo que te traz segurança. Se você pôr dinheiro, 100%, pode anotar assim, aplicar dinheiro naquilo que eu não entendo, a chance é de perder esse dinheiro em 90% dos casos. Não vai ser diferente no planeta inteiro. Vou aplicar aqui porque meu cunhado falou, é aí que eu não aplico. Fui numa festa de final de ano, fulano falou que fez 10% por mês, não quero saber também. Já cansei de ver gente otária iludindo gente otária, tudo na boa fé. Então, qual que é o problema de começar? Você conta história demais para não sair do lugar. Seu problema não é nem o zero, é a quantidade de histórias, que é o sistema de defesa do cérebro para não gastar energia. Vamos resolver isso? Para de contar historinha para sua cabeça. Repete assim comigo. Todo mundo tem uma historinha. Todo mundo que eu conheço tem uma historinha. Todo mundo. Quando eu comecei a prosperar, quando eu comecei a parar de contar a história e encarar a realidade do jeito que ela é. Não sei se você já percebeu, mas qualquer pessoa que conta a história para mim, ela se arrepende. Porque a história dela não tem lastro. Não, você que não conhece, minha vida foi muito difícil. Aí as respostas, tem uns prompts. Não é o que fizeram com você que determina o que vai acontecer na sua vida. É o que você vai fazer com o que fizeram com você. E a pessoa que fica presa com o que fizeram, ela não tem alta responsabilidade, ela não cuida da vida dela, ela vai ser destruída no mundo dos negócios. Então o segredo não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você. Você entende que um ponto de referência diferente destrói tudo. Percebeu ou não? Então pronto. Então, o que é começar do zero? Não saber nada, não ter ninguém, não ter capital, não ter plano de negócio, não ter absolutamente nada, certo? Como é que começa um negócio desse? Pega quem não é zerado para mudar o valor de referência. Preciso pegar alguém de uma outra empresa que sabe fazer o que eu quero e pôr ele no front. O começar do zero parece que vocês vão mover o mundo, é como se fosse a Batalha de Atlas, que foi condenado a vida inteira a ficar subindo uma montanha com um globo terrestre nas costas. Não faz sentido. Só que é difícil para as pessoas começarem. Por quê? Perfeccionismo, não as coisas que impedem a pessoa de começar do zero absoluto. Ela é perfeccionista, procrastinadora e tem medo demais. O perfeccionismo vai querer começar quando estiver num plano ideal, não vai existir isso nunca. A procrastinação vai deixar para amanhã. Então, amanhã não existe, você não vai começar nunca, de novo. Qual foi o terceiro que eu falei? O medo é um bloqueador, que é uma prova de amor do cérebro falando, eu não quero que você entre nesse negócio, senão você vai levar à morte. Porque toda a raiz de todo medo é a morte. Então, Marçal, você não tem medo de morrer? Óbvio que não. Todo cristão tarimbado, certificado pela eternidade, vai ter medo de morrer. Se você tiver medo de morrer, você não pode aparecer em lugar nenhum. Você não pode nem sair aqui no Brasil, 70 mil homicídios por ano. Você vai ter medo de morrer com base em qual argumento? Muda do país, primeira coisa. Então, o medo, o perfeccionismo e a procrastinação faz todo mundo contar uma história. Eu não sou capaz. Você não é capaz, contrata quem é, ué. Você não tem um dinheiro, chama quem quer investir numa coisa que você está querendo mexer. Só que se você for zerado de outras referências, quem é que vai pôr o dinheiro? Não vai. Por isso que a gente tem que aglutinar. Colocar gente que tem referência. A pessoa que tem referência muda tudo. Você pega alguns lugares ruins de logrador público, de endereço, as pessoas pedem a coisa mais importante. Qual a referência? E é bom você saber disso também. Deus não chama alguém com zero de referência. Deus chama quem tem referência. Quem é obediente, quem cresceu naquilo, quem ativou aquilo. Ele não vai chamar você. Eu queria que Deus chamasse igual chamou você. Para quê? Para passar raiva nele? Ele vai chamar quem tem referência.
Na parábola dos talentos está escrito assim, ele deu o talento de acordo com a capacidade. Anota aí, capacidade é referência. Eu consigo criar a referência das pessoas de acordo com o resultado delas, com a capacidade delas. Hã? Isso, tem que multiplicar, obrigatório. Vocês querem começar o quê? Vocês querem começar um desafio na internet? Vocês querem abrir uma empresa? Vocês querem fazer o quê? Conta para mim que eu vou mostrar se vocês estão sem referência ou não, vai. O que vocês querem? Fala o microfone, a imagem escura aí embaixo, se possível subir no palco. Tá bom. Está escura a imagem aí embaixo. Ó, o canhão está aqui, entendi. Está errado. O cérebro de todos vocês que estão me ouvindo tem uma referência temporal errada. O que é isso? Ou está preso no passado, ou está preso no futuro. Referência temporal errada vai dar errado no resultado. Ah, aconteceu um monte de merda na minha vida. Foda-se. Vai ter que deslocar essa referência do passado e trazer para agora. Ah, mas você não sabe, foi uma grande cagada. Papel higiênico limpa, se não limpar, água. Se não limpar, mete sabão, água e não deu certo, deixa de molho. Vai fazer o quê? Ah, Marcelo, está assado, passa a pomada. Não vai fazer nada demais, tem que sair do passado. Referência temporal errada. Referência espacial errada. É quando a pessoa não tem bom senso e ela sai invadindo o espaço das pessoas, ela não entende. Então ela tem referência espacial errada, temporal errada. Às vezes a pessoa com um nível de religiosidade absurda tem a referência espiritual errada. Ela tem a referência dela física errada. Tudo dela está com o erro de referência. Chega. Você imagina, se você sair para o espaço e errar lá na espaçonave um erro de referência. Você está doido, você sai de um planeta e vai sair em outro. Não sei se você já ouviu falar, mas para ir para Marte, a partir do planeta Terra, isso eu ouvi de um astronauta lá dentro da NASA. Ele falou, para sair daqui, para ir para Marte é 1 ano e meio. Para voltar de Marte é 3 anos. Loucura, né? Tudo que você quiser construir, você vai mudar uma referência. A primeira, mental. Se a mental não mudar, não tem como o corpo obedecer. Nunca vai funcionar trocado, o corpo indo na frente e a mente indo atrás. Vai funcionar a mente na frente e o corpo obedecendo. Caso contrário, não funciona. Depois eu virei uma referência dentro do útero da minha mãe. Todas as semanas, as referências na leitura do médico que ia fazendo o pré-natal, ele ia mostrando por referência. Com 12 semanas ele deveria ter exatamente o crânio desse tamanho, o coração batendo nessa frequência e tudo. Não tem referência para tudo, sim ou não? Para crescer também tem. Quando eu estou nascendo, eu nasci, não nasci no 41 semanas, eu acho que eu nasci de 39, eu acho. Eu nasci dentro do carro. Nasci dentro do carro, chegando no hospital. Engraçado. É uma história interessante, quase ninguém tem uma referência dessa. Meu filho 03 nasceu exatamente no mesmo horário e minuto que eu, no banco da frente do carro. Eu nasci num Voyage como referência, ele nasceu numa Land Rover. E é engraçado essas questões de referência. Eu olhei, eu tomei um susto, porque eu lembro do horário que eu nasci, eu olhei no relógio e eu falei, não é possível que esse cara vai nascer no mesmo horário, no mesmo minuto e do mesmo jeito. Tem uma grande referência nisso. O que vocês têm que entender? Se você me ouve agora e quer prosperar, não adianta gritar, não adianta espernear, vai ter que elevar a referência. Você usa como referência pessoas piores que você, por isso que você é muito ruim no que você faz. Posso falar assim, ou vocês, a referência é tão baixa que vocês não suportam ouvir a verdade? A referência de gente pior que você faz você ser muito ruim, mas você, pelo ego, se convence que está indo bem, porque você está comparando com gente que tem referência inferior à sua. Marcelo, põe nós em crise. Não precisa usar a referência de gente acima. Usa a referência que Deus pôs dentro de você, que é o chamado e o propósito que Ele colocou aí dentro. Se você olhar para quem está acima de você com grana, você já vai sofrer. Se comparar essa pessoa... Por exemplo, você sabe que às vezes você não tem aquela beleza monstruosa que Deus colocou em poucas pessoas, sabe? Aí você vai comparar com a beleza da pessoa. Eu nem perco meu tempo. Eu sei que tem gente que é muito bonita. A simetria do rosto é perfeita, o rosto de quase todo mundo é assimétrico. Eu nem entro nessa guerra. Sabe qual a referência que eu entro? A única que eu topo é, o que foi que Deus me chamou? E me dá uma dor quando eu vejo que é muito distante do que eu estou, aquilo que Ele me chamou. Tem 3 tipos de comparação. Você fica em paz quando você se compara com os ruins, você fica aflito quando você se compara com os que são muito bons de resultado,
e você cai na real quando você se compara com aquilo que ele te chamou. De dica, eu trocaria as duas referências e ficaria só com a terceira. A referência de quem? Deus chamou você para ser. Faz sentido ou não? Marcelo, eu vim aqui só para começar do zero, está parecendo uma aula de ciências essa merda, não estou entendendo nada. Sua referência está ruim. Se a sua referência for boa, você vai querer discutir esse tipo de coisa. Você vai desistir hoje, eu anotaria uma tarefa, não ter pessoas abaixo de mim como referência. Não faz sentido. Talvez vai ser um pouquinho assustador para alguns, mas por não ter compreensão bíblica, a Bíblia fala para a gente honrar pai e mãe, sim ou não? Seus pais são referência de princípio, valor e honra, não de resultado. E tem gente que não consegue passar o pai e a mãe porque confunde o versículo e acha que tem que ser pior que o pai e a mãe. E tem gente aqui que fez faculdade porque o pai e a mãe mandou. Você é só bobo. Não entende de Bíblia e é bobo ainda. Ou seja, se eu tenho eles como referência de princípios, valores e honra, eu sigo a Bíblia e prospero, porque a Bíblia fala que se honrar pai e mãe, você vai ter longevidade e prosperidade. Então a referência nesse aspecto está certa. Agora eu vou seguir as manias da minha mãe, vai ter pior resultado que ela. Vou seguir as manias do meu pai, vai ter pior resultado que ele. Só uma pergunta. Quem aqui gostaria de ter um resultado pior do que os seus pais tiveram? Levanta a mão. Então tem que trocar a referência. Vocês entenderam ou não? Tem que trocar a referência. Às vezes você idolatra demais algum líder, que seja em qualquer situação, corporativa, política, seja lá o que for. Se você manter ele como referência ideal na sua vida vai ser uma bosta. Porque se você seguir uma única pessoa como referência, você vai ser sempre pior que ela. Eu acabei de traduzir em código para você. Escreve assim, ó, preciso de muitas referências para não ser pior do que elas. É o único jeito de você romper. Quem depende de uma única referência... Ah, Marcelo, você que não sabe. A minha referência é você. Piorou. Primeiro, que você não vai passar as mesmas experiências que eu. Segundo, que você nunca vai me passar, se você tiver eu como referência. Marcelo, tem como te passar? Mas é claro. É só você ter pessoas que têm referência acima e não parar. Você pode, no que eu levei 15 anos para construir, você pode passar 2 dias na minha frente e pegar os códigos tudo. Você não dá conta de rodar em 2 dias. Mas pegar ele, você dá conta. O prompt de comando do cerebral, você consegue pegar lá no método IP. Se estiver na minha frente, eu te dou ele dado na sua frente. Eu te dou ele dado. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma coisa muito simples. Você vai ter que ir lá configurar na sua cabeça e testar e fazer aquilo amadurecer e subir na referência. Hoje é um grande dia. Trocar referência. Meu dia é diferente de todo mundo que eu conheço. Todo mundo acorda atribulado. Eu acordo resetado, mentalizo, construo o dia, crio uma malharia, mando partícula subatômica ao meu mando e meu corpo é obrigado a ir lá e cumprir. Não duvido de nada, como eu não duvido, eu não desanimo, você não me acha desistindo de nada. O que não faz sentido, eu paro e desistir, você não me acha em lugar nenhum. Eu crio os prompts de comando no meu cérebro, igual da IA, tem os drivers mentais, que é o que eu explico lá no MEDP. Se você pegar e copiar e só fazer do jeito que eu construí, seu cérebro vai funcionar igual o meu. Vai carecer de experiência, desafio, habilidade, competência, acesso, resultado que regula o córtex dorsolateral, que aumenta a relação de alta eficácia e faz você olhar para você um pouco mais diferente. As referências são alteradas com base no quê? Saber que metafísica é mais real que a água que eu acabei de beber e que metafisicamente o que eu mandar de energia nessa água pode alterar meu corpo. Então eu não admito gente que reclama perto de mim, gente autocomiserável, gente vítima. Eu assombro todas as almas que deixam os seus cérebros nessa frequência. E eu vou lá, e se ficar perto de mim, eu vou mudando a referência de cada um. Então, o que eu faço? Eu crio um plantel de super máquinas com o prompt certo. Se você andar em qualquer empresa minha, você vai falar a palavra desculpa, você vai ver que todo mundo repete a mesma frase. Aí alguém fala, tá vendo? É um monte de robô. Não, é prompt cerebral isso aí, driver mental. Quem é mãe, desculpa, não é mãe mais nada. Meu piloto de helicóptero está aqui, ó. Eu vou tentar pousar ali. Eu nem olho para ele, eu só espero. Aí ele fala, vou testar. Quem tenta não consegue. Todo mundo tem uns prompts. Eu vou instalando na cabeça de todo mundo, porque isso eu consigo criar qualquer colapso que eu quiser de onda, eu consigo interromper qualquer invasão de campo morfogenético. Eu não sei se você sabe, mas é difícil eu ficar doente. Ame metafísica. A física que ninguém enxerga. Eu não gosto de usar a palavra física quântica, porque senão começa a vir muito doidinho aqui atrás de mim.
Acabou as perguntas? O cérebro ele é dicotômico. Ele não está preparado para escolher a melhor opção, porque a melhor opção gasta mais energia. Então, ele prefere escolher a menos pior. Isso muda tudo, tá? Eu não sei se vocês entenderam o que eu acabei de falar. A diferença de escolher o melhor para o menos pior. Você foi treinado e hoje toma decisões escolhendo o menos pior. Você sabe disso ou não? Você prefere Lula ou Bolsonaro? Vocês nem querem saber o que é o quê. Você quer saber qual é o menos pior. Se a gente fosse olhar para alguém que pode mudar a realidade, a gente jamais aceitaria os menos piores. Vou provar com a segunda vertente. Você vai contratar alguém na sua empresa. Você precisa de uma vaga lá para trabalhar no seu consultório. Aí você abre uma vaga, aparece 30. Você vai entrevistando até contratar o último. O último é o menos pior. Só que ele não tem perfil que você desenhou no perfilamento. O brasileiro, o empreendedor, ele contrata gente que não tem perfil, mas ele contrata o que sobrou, que é o menos pior. Isso é uma loucura. Para mim é a beira a loucura isso aí. Não. Repete todo mundo assim, ó. Eu não vou morar em fase. Até você olhando no espelho, você não é essa pessoa. Você é uma fase. A identidade, ela é real e não é passageira, ela é eterna. Agora, o que você olha no espelho, com 2 anos de idade, você acha que você é bebê. Com 10 anos, você acha que você é adolescente. Com 20, você acha que você é o Superman. Com 30, semideus. Com 40, você cai a ficha que está tudo errado. 50, humildade em pessoa. Podia ter trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Aí começa a conversa fiada. O acaso vai. Não vai, acaso não vai proteger. A música é boa só na subida, na descida, ela é uma bosta. Não faz sentido estar distraído, tem que estar focado, mas é no desfrute e não distraído daquilo que você foi chamando. Mas eu canto essa música por quê? Porque você só vai sentir essa sensação dessa música quando você tiver 50 anos para cima. Eu fui lá, peguei a referência e falei, eu quero sentir isso com 26. E comecei a sentir com metade do tempo. Quando você descobre que existe um futuro brilhante, não faz sentido ser oprimido pelos outros. Entendeu ou não? Quando você descobre que você não vai dar errado, que você tem capacidade geradora de riqueza, acabou, não tem como dar errado. Tem mais pergunta aí? Você quer algo? Você quer comer um fruto? Ou você vai pedir o fruto para alguém e não é seu, ele nunca vai ser seu. Mas se você quer uma colheita, você quer fruto ou você quer a riqueza, você vai ter que pegar a semente equivalente e plantar. Qualquer pessoa que falar para uma terra, me dá uma maçã, a terra não fala, mas ela responde, ela é um útero, ela precisa de sêmen. 3 coisas precisam de sêmen. O cérebro, que é terra também, o útero, que é terra também, e a terra. O que é equivalência? Tem gente que não entende. Tem uma capacidade, uma potência dentro da semente, que quando você planta ela, eu nunca sei quantos milhões de frutos vai dar. Eu já abri diversas maçãs e descobri nas maçãs quantas sementes cada maçã tinha. Já abri maçã com 2 sementes, com 5, com 7 e abri uma com 11. Foi a que eu mais achei semente até hoje. Para descobrir quantas sementes tem numa maçã, pegue uma faca, abre e você vai descobrir. Perfeccionismo, você tem que instalar 2, 3 códigos. Fazer, corrigir, adaptar, perfeccionismo. A procrastinação, que é a ladra da sua alma, você vai ter que tomar decisão e vai tomar um prejuízo aparente. Vai ter que eliminar amigos, vícios emocionais, vícios fisiológicos que fazem você ter recompensas imediatas. E o medo você vai ter que lutar com ele. Só tem 3 formas: lutar e perder, lutar e ganhar, ou fugir. Fugir está caro, que é o que você está fazendo. Lute, nem que seja para perder, pelo menos você vai ganhar o respeito do seu cérebro vai diminuir a potência que o medo tinha antes da luta. A gente tem medo às vezes de entrar numa luta, mas depois que entra e apanha, a gente sai de lá maior, com maturidade, pelo menos aumentou a resistência, sacou? Isso. Ressignificação de alto impacto, que é a que eu uso no IP, é uma ressignificação que você ataca seu córtex visual, e o córtex visual entrega o jogo e desconecta. Aí você tem que aprender, tecnicamente, a ressignificar e desapegar disso. Só que não adianta só fazer isso. Tem que criar uma nova trilha no cérebro, para gerar uma nova experiência, e essa experiência falar, ela é mais forte do que aquela que estava te prendendo. E se você tiver $10 no bolso, você é mais rico do que 25% do povo americano. É só o lugar? Não, é entender a frequência do lugar.
Tem 25% do povo americano que não tem nem um centavo, 0 centavo de patrimônio. E está no lugar mais poderoso do mundo e não tem o código do lugar. É americano, nascido, registrado e não tem código do lugar. Tem um monte de brasileiro iludido que vai para os Estados Unidos, chega lá nos Estados Unidos, o que aconteceu? Está mais difícil que no Brasil, porque não tem o código do lugar. Tem que ter o código. Tem gente que entra no meu ecossistema e acha que eu sou obrigado a tolerar a pessoa com a frequência bem aqui, ó. Meu filho, flui o código. Você chegou aqui, você senta onde você quiser. Senta na mesa e abre a porta que quiser. Eu, Pablo Marçal, nunca impedi ninguém de sentar na minha mesa. 0 possibilidade. Não faço acepção de pessoas. Não tem gente preferida. Mentira. Eu tenho gente preferida. E os preferidos são os que mais têm códigos. Está assumido aqui, não vou conversar fiado. Quem mais entende o que eu falo é os que eu mais curto. Ponto final. Não consigo esconder. Só isso. Do 0 não vai começar porque tem frustração. A frustração tem ponto 700. Então você já está com 700 de vantagem. Mas eu quebrei. Então você gerou um aprendizado que um monte de gente que nunca abriu um negócio tem. Então você tem mais 500 pontos. Mas eu fui traído. Então você tem mais 2.000 pontos. Fui humilhado. Tem mais 10.000. Você tem experiência pra cacete. Como você vai começar do 0? Você sabe múltiplas formas de dar errado. Como é que você vai sair do 0? Você foi para a escola, ficou 13 anos no sistema de ensino. Como é que você vai sair do 0? Tem um trem errado aí. Ficou mais 5 na faculdade, não está zerado. Você tem um WhatsApp com mais de 150 contatos, você não está zerado. Você tem 500 seguidores no Instagram, você não está zerado. Você está na era do conhecimento, você não está zerado. Você acha que está zerado. É o jeito que você se enxerga. Talvez eu sei o que está zerado. A sua identidade está zerada. Seu propósito está zerado. Agora as outras coisas estão com pontuação alta. Você que for humilhado, isso é pontuação suficiente para você tomar decisões importantes na sua vida. Eu pego a humilhação que eu sofri e uso para ativar a ira para resolver problemas. Como que eu estou zerado? Se eu fui humilhado, isso é ponto positivo. Pessoas que nunca foram humilhadas, decepcionadas, arrasadas. Qualquer problema quer pular de prédio. Tem gente que um cancelamento da internet foi na beira de uma sacada e pulou lá de cima. Imagina passar os cancelamentos que eu já passei. Ia gastar 7 vidas em uma, ficar devendo na próxima encarnação tudo. Por quê? Porque não passou o problema, não aguenta tranco. Pega onde que tem mais suicídio, país que tem melhor qualidade de vida no mundo. Suíça, Suécia, sei lá o quê. Pega pobre para você ver se o pobre suicida. Ele ou não, a única coisa que eu tenho, vou perder a única coisa que eu tenho. Depende da referência. Você vai no inverno europeu, onde tem mais suicídio. Por quê? Porque as pessoas ficam mais solitárias. Como que você fica sozinho se você tem Deus aí, você tem o Espírito Santo aí dentro? Aí vai sair na Folha de São Paulo. Marçal fala que quem suicida está sem Deus. Não, cara, você virou as costas para ele, ficou sozinho, não pediu ajuda. E quimicamente eu sei que você não dá conta de sair daí. Ninguém quer tirar a própria vida. O que a pessoa quer fazer? Ela quer livrar daquela dor e ela não consegue achar outro jeito de livrar, ela puxa o cabo. Valor de referência errado. Se você for humilhado, decepcionado, triturado, moído, traído, gente foi desleal com você, você vira uma máquina, você fica mais resistente. Você vive fugindo da dor, mas a dor vai te pegar do mesmo jeito. E quando ela te pegar, se você não tiver preparo para ela, você surta. Felizes são aqueles que são perseguidos. Deus está mandando você ir mais rápido. Se você de fato entender o que você foi chamado para fazer, você não vai arregar para nada. Que papo é esse de começar do 0? Ninguém aqui vai começar do 0. Você é uma carga espiritual eterna. Então como é que esse espiritual está zerado? Você é uma alma que é eterna. Como é que está zerado? Você tem 50% da sua genética veio dos seus pais. Como é que você está zerado? Deus me livre a genética do meu pai. Mas pelo menos tem alguma coisa. 40% são as suas atitudes e 10% são suas circunstâncias, né? Na epigenética. Genótipo, 50%, 40% fenótipo, 10% circunstância. Você soma quem você é. Como é que você está zerado? Você não está zerado. Te falta é destravar, te falta ativar a identidade. Não é me dar uma identidade. Não, ela já está aí, ela tem que ser ativada. Marcelo, mas eu não sou relevante igual você é. Por que você não descobriu quem você é? Tem a descoberta, que é a ativação, tem a potencialização e tem simplesmente a clarificação para o mundo. O mundo tem que descobrir isso. Um monte de gente fala assim para mim: onde você estava, que eu nunca te vi? A culpa não é sua, é minha. Eu que não falava o que eu tinha que falar, por isso que você não sabia onde eu estava. Aí eu comecei a usar todos os mecanismos, agora você não aguenta mais, fica me vendo o dia inteiro. Ou seja, a culpa é minha também.
Que eu descobri como é que faz para furar as bolhas. Ou seja, quem que está zerado aqui? Repete comigo, ninguém está zerado. Está fazendo sentido ou não? Se você quiser descobrir de outro jeito, ativa a sua identidade. Gênesis 1, 26, é de graça lá. Lá está escrito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine ele sobre os animais do céu, da terra e da água. E aí depois fala do propósito em seguida, que é o original, governar sobre todas as coisas, multiplicar, ser fecundo e encher a terra. Todas as coisas se submetam a essa identidade. Então, na teoria não funciona, porque se funcionasse, o fato de estar escrito, todo mundo estava ativado. Só funciona na prática. Criando consciência, tracionando o cérebro nisso, vivendo isso e aprofundando nisso. Depois, a última camada de identidade, que são 7. Transborda essa camada para os outros, que é a camada de transbordo. Depois, se você quiser ter uma palestra minha, 7 camadas de identidade no YouTube, ou o livro 7 camadas de identidade. A identidade, ela é ativada, revelada, potencializada, transbordada. Tem 7 camadas de identidade. Quando você descobre o que é a chave de cada um, você vai falar, é isso aqui que eu preciso. No método IP, você descobre todas as camadas, aciona elas e começa a ganhar maturidade de cada uma. Mas dá para você acompanhar de graça lá no YouTube. Se você for para a faculdade de administração, você vai aprender uma coisa lá, ser funcionário dos outros. Você vai para a de medicina, você não vira dono de hospital. Você vai para a de engenharia, você não fica dono de construtora. Ninguém te ensinou a empreender. Você não sabe empreender e você pode ter certeza que você vai aprender em 2 dias. Vou te mostrar, para você deixar de ser orgulhoso, tem gente que tem que fechar um CNPJ que tem. Tem gente que precisa minimamente de algumas habilidades para continuar sendo empreendedor, senão é melhor você parar. Meu lance não é contra o CLT. Se você estiver maduro como empreendedor, eu vou falar para você amanhã, pode parar de empreender e passa para o meu time de investimento. Você vai virar investidor e vai comprar a empresa. Minimamente, se não estiver maduro, eu vou mandar você voltar e fazer sua tarefa de casa. Nós temos 5 fases na vida. Quando a gente depende financeiramente dos outros, quando a gente vende a nossa hora, quando a gente compra a hora, quando a gente investe em quem compra a hora e quando a gente desiste de mexer com tudo. Desiste não, né? Transiciona para a última fase. Quando a gente vai para o desfrute completo, depois de ter dado 100% da nossa vida para viver de 1% até o último dia. Quer viver de renda automatizada, chamada renda passiva. Nunca ouvi esse tipo de conversa, porque você é um babyzinho, melhor, você é um lambari. Aí você vai parar de comer ração, vou te chamar lá na profundeza, o seu pulmãozinho vai dar uma apertada, eu vou te ensinar como é que você ganha energia, para você ficar mais tempo debaixo d'água. Dívida não é para parar uma empresa, desânimo para uma empresa. Prejuízo não para uma empresa, falta de dinheiro no caixa para uma empresa. Produto não sai, não para a empresa, mas você não tem uma estratégia para aumentar suas receitas para uma companhia. Resumindo, dívida é boa, desde que seja para crescer. Dívida de consumo, dívida de otário. Você vai ouvir. Eu duvido que você tenha uma pessoa mais próxima a você que tenha o resultado que eu tenho. E eu duvido da segunda coisa, você achar uma pessoa que tem a vontade de te ensinar que eu tenho. A terceira, alguém que tem uma frequência que eu tenho e dou conta de sintonizar sua cabeça nela. Se você conseguir vencer essas 3 dúvidas minhas, ao invés de você ter que me pagar, eu pago você para você ficar perto de mim. Só você me desafiar aí que eu banco que eu estou falando. Vou terminar fazendo uma mentalização com vocês, e eu confesso que a minha alma grita, fica mais um pouco, ajuda quem fica contando história. Não vou fazer isso. Você vai aprender a ser gente grande. Se você saiu de casa para mudar, você vai tomar uma decisão, e se ninguém tomar a decisão, para mim já está tomado. A vida é feita de decisão. O que me trouxe até aqui foram as decisões que eu tomei. A lista de renúncia, o shopping de habilidades que eu entrei e comprei tudo, as experiências, os desafios, as competências, o network, a modelagem. Foi isso que me trouxe até aqui. Se você quer desprezar o que eu tenho para te oferecer por causa de ninharia, se você está querendo entrar numa coisa sem semente, não adianta, não vai funcionar. Fique em paz, se funcionasse eu te dava. Não funciona. Se você colocar sua semente, você é obrigado a prestar atenção. Eu vou lacrar seu celular, porque senão você não presta atenção. Você vai ver, eu tenho meu método. Se você entrar no meu método, você vai sair daqui assim, ó. Vamos começar tudo de novo. A gente estava indo para um caminho errado, agora nós vamos pelo caminho certo. Todo mundo fica de pé. Vamos respirar bem fundo. Lembra que se você já tomou sua decisão, siga em paz. Se você vai tomar a sua decisão agora,
Eu acredito numa única coisa. Se você vai tomar sua decisão agora, não se importe com mais nada. Não importa com quem está lá fora, não importa com amanhã. Se você cruzar meu caminho, você vai destravar. Se você cruzar meu caminho, eu te garanto, eu vou dar meu melhor como ninguém nunca deu o melhor por você. Agora, se você quiser continuar com a vida que você tem, fique em paz. Ou melhor, tente ficar em paz. Feche os olhos e vamos mentalizar. Feche os olhos. Você que não aguentar a batição no meio do peito aí, quiser cruzar meu caminho, você vem aqui na frente, tá? Eu não vou convencer e não vou te perguntar mais nada. Ou você toma a decisão, ou já está tomada a decisão. Respira fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Senhor, por favor, levanta pessoas com o mínimo aceitável de governo, de frequência, para salvar mais gente o mais rápido possível. É insuportável um batalhão com tanto medo. É insuportável querer plantar semente numa terra que está mais dura que asfalto. É insuportável ter que ficar convencendo e contando história para um cérebro que não quer prosperar. Senhor, levanta logo esse povo. É esse povo mesmo que o Senhor chamou? Tenho certeza que é esse povo, nessa nação. Essa geração, é esse povo aqui mesmo, com o coração duro assim, com terras mais duras que asfalto. Por favor, Deus, arde no coração daqueles que precisam. É muito chato ter que insistir com essas pessoas. Por que o Senhor não fala direto com elas? Por que elas não se posicionam? Por que essas pessoas têm medo de pegar um celular para gravar um vídeo, mas fica o dia inteiro com a cara na tela para ficar vendo o vídeo dos outros? Por que esse povo tem medo de soltar o que está dentro deles? Eles não sabem que precisam só de treinar. Por que essas pessoas acostumam com a vida razoável? Por favor, Deus, faz essas pessoas tomarem uma decisão importante daquelas que elas vão sentir que elas são irresponsáveis, mas nunca mais elas vão olhar para trás. O Senhor quer realmente esse povo? Um povo que não tem uma cultura do reino, um povo que não entende o que o Senhor fala. Um povo que é só religioso, mas não é nada espiritual. É esse povo mesmo. Se é esse povo, que os canais se abram, que os corações se quebrantem, que as mentes sejam abertas. E que o batalhão se levante com muita pressão. Está demorando muito. Que essas pessoas esqueçam as coisas que ficaram para trás. Que elas percebam a força, o campo de energia que tem dentro do cérebro, capaz de fazer qualquer loucura que vai dar certo. É só não desistir. Mentaliza você de saco cheio, não aguentando mais o resultado que você tem. Do jeito que você está fazendo não vai dar resultado nunca. Acorda. Do jeito que você está fazendo, não vai dar resultado. Não faz sentido nenhum, não tem como dar resultado. Alguns de vocês decidiram, antes mesmo de eu te chamar, a fugir. Justamente porque você acredita que repetir o seu método vai funcionar algum dia. Nunca vai funcionar. Porque os drivers que você tem, não dá para chegar no resultado que você quer. Você vai ter que instalar novos drivers. Respira fundo. Visualiza você nunca mais fugindo quando seu coração mandar você fazer algo. Só faz esse treino. Independente de qualquer coisa. Se não quiser andar comigo, vai andar com alguém. Ande com alguém para você subir a frequência para pessoas andarem com você. Só isso que eu te peço. Arruma um jeito de andar com alguém. Mas acima de tudo, coloque a sua vida a serviço de outras vidas. Todo mundo repete assim: a minha vida está a serviço de outras vidas. E a partir de hoje, eu empenho o meu coração para transbordar para milhões de pessoas. Respira fundo. Só vai se o seu coração mandar. Mais nada. Não precisa de ficar aceitando as histórias do seu cérebro. Só fala: eu vou. Eu preciso de tomar pressão. Eu preciso me obrigar a prosperar. Eu preciso me obrigar a amar a sabedoria. Eu preciso me obrigar
a gerir riqueza para que outras pessoas não passem o que eu estou passando. Se você se jogar, você nunca vai arrepender, você vai mudar de rota. É uma questão sua, é uma escolha sua. Respira fundo, abre o sorriso, esfrega suas mãos e fala assim, ó, eu vou. Presta atenção. Nunca mais na sua vida vira as costas para uma frequência que está aberta para você. Nunca mais.